Oi, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Sayonara Freixas e eu sou a professora de Geografia. Então, durante 2021, nós vamos estar juntos, pensando, discutindo, conversando sobre as questões da geografia, tá bom? Para começar a aula de hoje, e essa aula e semana que vem nós vamos falar sobre o mesmo assunto, eu quero saber se você já pensou como era o mundo antes do celular, antes da internet, antes da, da energia elétrica, como que era o mundo sem Free Fire, um mundo sem jogos eletrônicos. Como que as pessoas faziam para se divertir, como que as pessoas faziam para se comunicar, como que as pessoas faziam para ir e vir. Esta semana e na próxima semana nós vamos estar falando sobre o processo de ocidentalização do mundo, ou seja, como que as pessoas adquiriram os hábitos e os costumes do Ocidente, ok? E aí eu vou convidar vocês para a gente fazer uma leitura aqui da apostila, ok? Para a gente ir vendo e quando houver necessidade, a gente para em algum ponto, tá? Então, durante milhares de anos, o conhecimento, a cultura, as artes, o modo de produzir, de se comunicar, entre outras coisas, seguia o modelo ditado pela parte oriental do planeta, de tal forma que essas pessoas nem tinham noção de que existiam é, pessoas, né, habitando na outra parte do planeta, tá? E eles só vão pensar isso, eles só vão descobrir isso depois, quando os países começam a sair em busca de novas rotas para comercializar os seus produtos. E os primeiros países a saírem são Portugal e Espanha. São países que saem, né, na frente dos outros, e essa saída deles é que vai tornar possível o surgimento de um novo modelo econômico, que é o capitalismo, que nesse momento vai ficar conhecido como capitalismo comercial ou mercantilista, onde as negociações elas ainda são realizadas na base da troca, tá? No início, na base da troca, e só posterior que vai mudar isso. É, Também vocês já viram, já estudaram isso antes, que o capitalismo, da sua origem até os dias atuais, ele passou por diversas fases, sendo uma delas o capitalismo industrial. E é a partir da primeira revolução industrial que o modo de vida das pessoas vai se transformar, vai modificar, tá? Até chegarmos aos dias atuais, nos quais não é mais o Oriente quem dita o que acontece no mundo, né? Não existe mais esse único lugar de referência do modo de vida, tá? Mas como que isso acontece? Como que essas transformações elas vão acontecer na vida das pessoas? Então, a partir da Revolução Industrial, a exploração de recursos naturais nos diversos continentes, inclusive naqueles onde os Estados-nações europeus estão estruturam suas colônias, intensifica expressivamente. Ou seja, a retirada de produtos naturais vai ser intensificada, tá? Principalmente nesses lugares onde os países haviam, né, instalado as suas colônias. O fluxo de transporte, ou seja, o movimento de transporte, de levar e de trazer coisas através do mar, se multiplicou em razão da ampliação da produção de mercadorias. A partir da industrialização, a produção de mercadoria ela aumenta, né? Então você pensa, se antes uma pessoa para produzir um sapato manualmente, ela demoraria para fazer isso, né? E em contrapartida, isso produzido numa indústria sai em grande escala. O tempo que a pessoa levaria para construir um sapato, sei lá,
numa indústria, uma pessoa levaria, vamos supor, um dia, dois para produzir um sapato, na indústria isso é questão de horas, né? Então, com o aumento dessa produção, o fluxo também aumenta, né? A ida e vinda, né, de navios transportando mercadorias, coisa que nós podemos ver hoje. Hoje a gente vê aqui no Porto do Açu, né? Você está na beira da praia e você consegue avistar diversos navios ancorados, aguardando a sua vez de desembarcar e de embarcar mercadorias, tá bom? Então, o fluxo de transporte marítimo multiplicou em razão da ampliação da produção de mercadorias e das colônias. Eram extraídos recursos naturais, levados para a metrópole e a colônia importava da metrópole esses produtos industrializados, tá? A expansão da colônia ocorreu, a expansão da colonização ocorreu também na Ásia e na Oceania, num processo que ficou conhecido como neocolonialismo. Por que neo? Neo quer dizer novo, né? Uma nova maneira de se colonizar. Bom, então, no século XIX, países como a Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Itália, Estados Unidos e Japão passaram pelo processo de industrialização conhecido como Segunda Revolução Industrial. Por quê? Porque eles avançaram com a industrialização, tá? E esse processo foi marcado por uma série de mudanças, expansão dos espaços urbanos, ou seja, as cidades cresceram, né? Que passaram, e esses espaços urbanos passaram a ter novas configurações, passou a ter estruturação de redes de ferrovias, os, o trem de ferro, né, o trem a vapor, as estradas de ferro são construídas e melhoradas, porque o trem a vapor passa a ser o principal meio de transporte de tudo que havia sido produzido. Passa a ter também a utilização de novas fontes de energia e ampliação das energias já existentes, com a construção de redes elétricas. Existe também a ampliação de portos, porque de um país para o outro, dependendo da localização, precisa atravessar, né, o oceano. Então, precisaria ter os portos melhorados. Acontece também a mecanização do campo. O campo passa a receber maquinário, aquilo que era produzido manualmente passa a ser substituído, né? As máquinas chegam ao campo, na agricultura, substituindo os utensílios tradicionais. E a gente tem também o aumento expressivo do número de fábricas. Tanto é que eles passam a colonizar outras partes do planeta, como a Ásia e a Oceania, tá? Então, esses países, eles entram nesse processo da segunda revolução industrial já no século XIX. Existem países que só vão entrar nesse processo bem depois, tá? A revolução industrial, ela também vai interferir, ela também vai provocar transformações nos territórios, tá? Com a dissolução da União Soviética e o fim da Guerra Fria, o principal processo de estruturação do espaço mundial vem sendo a mundialização do capitalismo. Então, a forma como o espaço mundial está sendo organizado é através do capitalismo. Por quê? A União Soviética era a união dos países socialistas. Quando ela se dissolve, né, quando esses países eles deixam essa união, o capitalismo encontra portas para espalhar, né, para espalhar seus braços, né? E essa mundialização ela é caracterizada pela disputa por mercados entre as grandes potências econômicas e suas empresas multinacionais ou transnacionais e pela assimilação dos hábitos e costumes próprios dos países desenvolvidos. Então, a gente passa a adquirir os costumes e os hábitos desses países. Por exemplo, no nosso caso aqui, tem algumas coisas que a gente pensa que são
nossas, que são próprias do brasileiro. E não são, elas são costumes, são hábitos, são vestimentas que foram importadas, tá? É, o próprio jeans, a calça jeans é uma importação de um costume norte-americano. O fast food, o que é fast food? É comida rápida. Essa que a gente passa, né, compra e vai embora. Como as empresas que vendem esses lanches, né, como hambúrguer, então tipo McDonald's, Bob's, Burger King, a própria convivência de shopping, lojas grandes de departamento com C&A, então são coisas que vão sendo importadas, né? São costumes, modos de vida importados, tá? A gente assimila esse costume, a gente acaba introduzindo e introspectando esse costume nas nossas vidas, tá? Agora são como nossos, mas porque nós assimilamos de um determinado lugar, tá? E para ampliar a competitividade das empresas, surge um fator muito importante, o desenvolvimento científico-tecnológico, com pesquisa em vários setores. E aí aqui eu vou dar um exemplo da agricultura, que passou a ter os produtos transgênicos, os grãos transgênicos, que eles eram geneticamente modificados para que a produção fosse melhor aproveitada, né? Que se perdesse menos grãos. Além da indústria farmacêutica, da indústria de cosméticos, a própria indústria de eletrônicos. Então a gente tem essa competitividade entre as empresas acirrada a partir do desenvolvimento científico e tecnológico, fica maior ainda. É quem mais quer ter o melhor produto colocado no mercado consumidor. Tá? E o consumidor somos nós, aqueles que compram, né? E que somos instigados o tempo todo a comprar. Assim, as transformações ocorridas no cenário mundial, decorrentes do desenvolvimento científico-tecnológico, podem ser percebidas na estruturação das redes, e aí tá redes, mas é redes, perdoem o erro de digitação, de telefonia, de internet, de produção e distribuição de mercadorias ao nível global, interligando os países. Então, nós hoje, através da internet, compramos produtos dos diversos países, sem sair de nossas casas, sem precisar viajar para ir até esses países comprarem. Um exemplo disso é o site Wish, né, que você compra produtos diretamente dos países onde eles são fabricados. E a industrialização também ela vai interferir na urbanização, né, nesse processo de urbanização dos espaços. O espaço geográfico que é construído e constantemente modificado pela sociedade. Mas nenhum acontecimento foi tão causou, né, nenhum acontecimento causou transformação no espaço da mesma maneira que a Revolução Industrial causou, né? Então, mas nenhuma transformação se igualou à estruturação e à expansão ocorridas a partir da Revolução Industrial. O desenvolvimento da atividade industrial consolidou o papel da cidade como centro de comando da economia capitalista. Quer dizer, nós temos todas as atividades concentradas nas cidades, tá? Dali surge o comando, né? Das cidades sai o comando desse modelo de economia que é o capitalismo. Esse processo é caracterizado também por significativas transformações nos territórios dos países, como o aumento do número de cidades e a expansão de áreas ocupadas por elas, a concentração de grandes quantidades de atividades econômicas diversas em diferentes setores, industriais, comerciais, de serviço, no espaço urbano. Como eu acabei de falar, né? A gente tem as diversas atividades concentradas no espaço urbano. Não que hoje
no campo, ou diria na zona considerada como rural, não tenham essas atividades. A gente tem o setor de serviços, tem o setor comercial, a gente tem setores industriais também nos espaços considerados rurais. Porém, muito pouco. A grande concentração dessas atividades está nos espaços urbanos. Nós temos a estruturação de redes de transportes, a rede de comunicação e de energia elétrica, bem como a ampliação dos fluxos, ou seja, do movimento de mercadorias, pessoas, capitais, dinheiro e informações entre as cidades e entre as cidades e o campo, porque o campo precisa dos produtos industrializados da cidade e a cidade precisa da matéria-prima produzida no campo para industrialização dos produtos, para a produção de mercadorias, certo? Bom, então, após você estudar, você vai reler, você vai ouvir o vídeo, vai ler a apostila, você vai escolher duas fotos de São João da Barra, uma mais antiga e uma mais recente. Você vai observar, vai analisar as transformações que aconteceram naquele espaço e vai descrever isso no seu caderno, ok? Bom, pessoal, é isso. Aguardo vocês na segunda-feira para retiradas de dúvidas e até o próximo vídeo.